Bom dia, meus irmãos, graça e paz, todos bem, graças a Deus, né? Nesse período aí que temos vivido, um tempo difícil, mas um tempo onde o Senhor tem nos abençoado, e nós queremos, né, estarmos iniciando mais um culto, louvando ao Senhor, agradecendo, mas hoje um domingo especial, um domingo diferente, um domingo onde nós paramos para comemorar o dia tão especial, um dia tão gostoso, um dia a qual nós queremos parar, né? Sabemos que todos os dias são o dia das nossas mães, mas hoje é um dia especial que nós queremos parar para refletir sobre esse dia. Então queremos dizer às nossas mães, estamos com saudade, não vemos a hora de podermos estarmos juntos fisicamente, mas tem sido muito bom esse tempo também online, conversando. Então o meu desejo nessa manhã é que Deus abençoe a tua vida, que Deus te guarde, que você tenha um dia mesmo distante de quem amamos, mas abençoado na presença do Senhor. E eu quero te lembrar de algo. Quero convidar você a ficar muito atento hoje às nossas redes sociais, porque com certeza vai ter bastante surpresa. Surpresa que vai tocar no teu coração, surpresa que vai abençoar a tua vida. Então fique ligado, curta aí as nossas páginas, compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoados, porque eu sei que com certeza esses vídeos também chegarão lá em Simonésia, né, para abençoar o coração da minha mãe, o coração das minhas irmãs, né, o coração de todos, para que todos possam ser abençoados. Tá bom, gente? Então, juntos agora, vamos continuar louvando e adorando ao nome do nosso Senhor, agradecendo Ele por esse dia, agradecendo pelas nossas vidas, mas louvando Ele também pelo dia que nós paramos para comemorar hoje, o Dia das Mães. Tá bom? Que Deus abençoe e vamos orar. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado por essa manhã. Toma as nossas vidas, Pai, para que juntos possamos te louvar. Não permita que o distanciamento nos enfraqueça, nos desanime, mas que juntos, ó Pai, possamos, com o nosso coração cheio de esperança, alegre por tudo aquilo que o Senhor tem feito, possamos te louvar e te agradecer. No nome de Jesus. Amém. Prostro a ti, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória.
Olá, muito bom dia, meus queridos irmãos. Que alegria poder estar mais uma vez junto com os queridos. Este mês de maio tem sido um mês desafiador para nós. O domingo passado nós começamos falando sobre oração e nós desafiamos a cada um para que pudesse listar 5 pessoas, para que durante esta semana pudesse buscar em Deus a oração. Eu gostaria de perguntar, você teve essa experiência? Você pode compartilhar a experiência que teve? É tão bom quando nós podemos orar com as pessoas. É tão bom quando nós podemos gastar um tempo e orando para cada uma delas. Deus há de fazer maravilhas. Muitos de vocês devem ter acompanhado os pedidos de oração durante toda esta semana. E esta campanha, Deus tem falado ao coração, tem transformado vidas, tem transformado famílias. Mas nós continuamos nesta campanha e queremos compartilhar com você hoje sobre como que nós podemos falar daquilo que Deus tem feito, que Deus tem agido na nossa família e na nossa vida. E os irmãos sabem que o meu coração é missionário e eu tenho a alegria de ler um texto muito bem conhecido para a obra missionária, mas o meu foco, eu quero desafiar a você a refletir nesse texto nesta manhã. Diz assim, Atos, capítulo 1, do verso 4 até o verso 8. Atos, capítulo 1, do verso 4 ao verso 8. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhe respondeu, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você pode orar comigo? Eu quero desafiar você a abrir a sua Bíblia para acompanhar a reflexão nesta manhã. Pai querido, nós te louvamos mais uma vez, porque durante esta semana o Senhor se mostrou presente nas nossas vidas. E nós temos o que compartilhar, nós temos o que agradecer ao Senhor, porque nós temos visto a Tua presença constante nas nossas vidas. Pai eterno, que a leitura da Tua palavra encontre lugar nos nossos corações. Não apenas que ela caia nos nossos corações, mas que ela tenha um efeito prático nas nossas vidas. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu creio que você deve conhecer o contexto do texto do livro de Atos. O autor que escreveu o livro de Atos é o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E ele então continua a narrar as coisas que o Senhor começou a fazer. E nós vemos no livro de Atos o início da história da igreja cristã, aquilo que o Espírito Santo fez através da vida dos discípulos e dos apóstolos do Senhor Jesus. O momento aqui era o momento de compartilhar experiências. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado ao 3º dia, e Jesus passa com os seus discípulos cerca de 40 dias. Eu fico imaginando o que passava na mente daqueles discípulos na expectativa de continuar a ter Jesus para sempre. Ora, se Jesus tinha vencido até a morte, Jesus jamais deixaria. Mas nesse encontro, Lucas, o autor do livro de Atos,
relata uma coisa interessante, uma conversa interessante. Quando Jesus, em uma alimentação junto com os seus discípulos, ele começa a dizer da sua necessidade de subir, que ele já tinha terminado a tarefa que o Pai tinha deixado para ele. E ele então complementa, conversa com os seus discípulos e diz: olha, é necessário que vocês sejam cheios do poder do Espírito Santo. Para quê? Jesus vai ensinar. Os discípulos, então, assustados com aquele momento, eles perguntam: Senhor, o que vai acontecer nesse tempo? É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o poder, o governo, a nação de Israel? O que vai acontecer nesse tempo? E quando eu leio este texto e a pergunta dos discípulos é neste tempo, eu começo a pensar no tempo que nós estamos vivendo. Esse é um tempo que nós temos vivido interessante. Nós não conseguimos compreender. Se alguém sabe que isso tem acontecido, por favor, compartilhe comigo. Tenho compartilhado durante a semana com vários pastores o que será da igreja depois da pandemia, o que vai acontecer, como serão os cultos, como será a vida das pessoas, tantas coisas que nós temos apenas especulações. Que tempo é esse? Nós precisamos parar para pensar que tempo é esse, o que Deus quer fazer com as nossas vidas nesse tempo. Todos nós vivemos a expectativa que esse tempo vai acabar. Era para ter acabado no final de maio. Parece que não vai acabar no final de maio. Nós vamos continuar com essa quarentena. Então vamos até quando? Junho, julho? Mas até quando? Nós não sabemos. E o que nós vamos fazer nesse tempo? Essa é uma reflexão para cada um de nós. Algumas pessoas têm perdido tempo nesse tempo. Mas nós precisamos perguntar para o Senhor: Senhor, o que é que o Senhor quer, de fato, usar a minha vida nesse tempo? O Senhor, então, traz um texto bem conhecido, que é Atos capítulo 1, verso 8. E o Senhor Jesus diz: olha, vocês receberão poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e vocês devem, então, ser testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é um texto bem conhecido. Quando nós falamos que ele autentica a grande comissão, é um texto que nos capacita para termos uma visão ampla de aonde o Evangelho deve ser alcançado. Pensar em alcançar nações, com certeza naquele tempo para com os discípulos eles não poderiam compreender aquilo que estava na mente do Senhor Jesus. Há muito tempo eu tenho acompanhado missões mundiais, a nossa igreja está envolvida na campanha de missões mundiais e nós temos o grande desafio de alcançar cada povo, cada pessoa em cada nação. Mas como que nós vamos fazer isso? Nós queremos alcançar todos os povos da Índia, nós queremos alcançar países fechados para o Evangelho. Nós temos tantos desafios. Na verdade, o propósito do coração de Deus sempre foi para que todas as nações pudessem louvá-lo, para que todas as nações pudessem glorificá-lo. Nós temos vivido um tempo especial. Até mesmo por esse tempo que nós temos vivido, nós temos usado esse recurso. Esse mesmo recurso que você hoje tem escutado, o culto da sua igreja, na sua casa. É o mesmo recurso que não chega apenas na sua casa, mas é um recurso que chega em qualquer lugar do mundo. Hoje é cumprido o texto que o Senhor Jesus deixou na responsabilidade daqueles discípulos.
Compartilhar da sua graça, compartilhar do evangelho da salvação, não apenas em Jerusalém, em Judeia, Samaria, mas até os confins da terra. E aquilo que é postado hoje, nesse recurso, qualquer pessoa no mundo todo, pode ter acesso. Há alguns anos atrás, jamais poderíamos imaginar que o mundo poderia ser alcançado com a graça e com o evangelho do Senhor de uma maneira tão fácil. De certa maneira, eu estou começando o texto e o versículo de baixo para cima. O nosso desafio nesse tempo, diz o texto, é sermos testemunhas. Não tem outra orientação nesse texto a não ser testemunha. Recebereis poder do Espírito Santo de Deus para ser testemunha do Senhor Jesus. E eu começo a refletir com os queridos o que é de fato ser testemunha. A base do grego diz que testemunha é ser mártir. Testemunha é compartilhar, no aspecto jurídico, é dar a sua palavra, autenticar aquilo que de fato aconteceu. Mas quando nós vamos ler no texto bíblico, ele não está dizendo apenas de nós falarmos de alguém. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que nós não temos o grande desafio de falar de alguém apenas, mas temos o grande desafio de falar de nós mesmos. A segunda parte da nossa campanha, Jesus transforma a minha família. A primeira foi a oração. A segunda é o testemunho, é o compartilhar. E o que eu quero trazer de reflexão nesta manhã, meus queridos irmãos, é que quando nós compartilhamos o Evangelho, e muitas pessoas têm dito que não têm esse dom, que tem tanta dificuldade de falar do Senhor Jesus Cristo, eu quero trazer uma reflexão de que nós falamos daquilo que temos visto e ouvido. Queria convidar você a ir à primeira carta de João. E João começa a relatar uma coisa interessante, de que ele vivenciou, ele esteve junto com Jesus. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, a partir do verso 1, ele diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. João teve oportunidade de ver Jesus. João teve oportunidade de ver com seus olhos, de ouvir com seus ouvidos, de tocar em Jesus, de vivenciar junto com Jesus. E ele agora escreve a sua carta dizendo: eu sou testemunha ocular de que de fato eu conheci o Messias, o Salvador do mundo. Quando nós falamos de testemunhar, e nós falamos que é testemunhar de Jesus, o meu desafio que eu quero trazer a você nesta manhã é que nós testemunhamos de Jesus, mas aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz na minha vida e na sua vida. Você já parou para pensar nisso? Normalmente, quando nós lemos esse texto, nós temos a ideia de que nós precisamos falar de Jesus.
É verdade. Que nós precisamos pregar o Evangelho, é verdade. Mas, irmãos, o que nós compreendemos desse texto é que o testemunha, ele não apenas fala de alguém, mas aquele que conheceu a Cristo, fala daquilo que Cristo fez na sua vida. Nós somos chamados a compartilhar. Compartilhar é simplesmente falar, é conversar. Conversar com seus parentes, conversar com a sua família, falar aquilo que Cristo tem feito na sua vida. Esse é o nosso desafio. E eu comecei a pensar em alguns personagens bíblicos que nós encontramos e nós vamos descobrir de uma mulher que conheceu Jesus. É chamada de mulher samaritana. Essa mulher, Jesus abre a ficha dela e compartilha tantas coisas que aquela mulher tinha feito. Jesus conhecia até quantos maridos ela tinha. Mas Jesus pôde falar da vida dela, Jesus pôde falar da água da vida. E o testemunho que nós encontramos em João capítulo 4, verso 29. É que ela deixa o seu cântaro no poço e sai correndo. E volta para a cidade, e chega na cidade e diz o seguinte: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Uma das coisas interessantes é que esta mulher, ela não precisou ter tanto conhecimento bíblico. Ela não precisou de um curso teológico. Ela simplesmente saiu correndo para compartilhar com outras pessoas aquilo que ela teve de experiência com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um outro exemplo que eu gostaria de lembrar aqui está na folha de trás da sua Bíblia. Atos capítulo 2. Um homem chamado Pedro, o então apóstolo Pedro. Você conhece a história, coisa de 40 dias antes, ou talvez 50 dias antes. Ele nega a Jesus. Ele não teve coragem de tomar postura diante de todas as pessoas que perguntavam se ele o conhecia a Cristo. Ele o nega. Poucos dias depois, ele esteve com Jesus. Ele viu os cravos nas mãos de Jesus. Jesus agora, então, sobe aos céus. Pedro recebe o poder do Espírito Santo de Deus. E se você abrir a sua Bíblia no capítulo 2, verso 22, este mesmo Pedro diz o seguinte: homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com milagres, feitos extraordinários sinais, que Deus realizou entre vós por meio deles, como bem sabeis, ele mesmo, que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando pelas mãos de ímpios, e Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Ele dá testemunho. Esse mesmo Pedro que agora, que há algum tempo tinha negado a Cristo, esse Pedro agora, cheio do poder do Espírito Santo, teve uma experiência marcante com o Senhor. Ele tinha a autoridade que vinha do Espírito Santo para levantar diante de todo aquele povo que questionava o que era aquilo. E ele com ousadia pode falar da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo. Você pode compreender o que é testemunhar? Quantos de nós temos o que falar de Jesus? Quantos de nós temos tido experiências marcantes com Jesus para compartilhar com os outros? Terceiro exemplo que eu quero compartilhar com o irmão está em Atos. O exemplo do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo faz a sua defesa, ele diz como foi que o Senhor o perseguiu,
como aquela luz o deixou cego e como ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus até... Eu vou chegar lá, perdi o texto aqui. Quando ele compartilha um fato interessante, ele diz que Ananias fala que Paulo era alguém escolhido pelo Senhor, escolhido para falar ao povo gentil. E a palavra que Ananias usa lá é para que Paulo fosse testemunha daquilo que Cristo fez na vida de Paulo. Você já ouviu falar de Paulo? Paulo era inimigo dos cristãos, era alguém que tinha carta para acabar com o cristianismo, mas foi alguém alcançado pela graça de Cristo e a sua vida foi transformada. Paulo agora, e nós olhamos o livro de Atos, e em vários momentos ele começa a defender a sua fé, ele começa a argumentar, ele começa a dar o seu testemunho daquilo que Cristo fez na vida dele. O que eu quero chamar a atenção e trazer para a nossa reflexão nesta manhã é que quando nós usamos esse texto de Atos, capítulo 1, ele diz que nós o faremos ou seremos testemunhas imbuídos, capacitados pelo poder do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa para que nós possamos conhecer o poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas é conhecer a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ninguém há de falar com o poder do Espírito Santo de Deus se não conhecer o amor de Cristo por ele. É verdade. Quero chamar a atenção hoje, você que talvez venha na nossa igreja desde pequeno, e talvez esteja na igreja e acostumou com a rotina da igreja. Em algum momento você deve ter participado dos embaixadores ou das mensageiras, ou talvez até no grupo dos jovens. Mas eu quero lhe perguntar, em algum momento, sério, você tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo? Não é difícil encontrarmos pessoas que acostumaram com a rotina da igreja, acostumaram com a vida cristã, mas ainda não encontraram a graça e o amor de Jesus. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que você precisa entregar a sua vida a Jesus. Precisa convidar a Jesus para entrar no seu coração e dirigir a sua vida da forma que Ele quiser. Sabe por quê? Eu quero lançar uma reflexão à sua mente. Por que será que muitos que se dizem cristãos têm tido tanta dificuldade de falar daquilo que Cristo tem feito na sua vida? Será que nós não temos conseguido enxergar com os olhos espirituais aquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas? Ou talvez nunca conhecemos verdadeiramente Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador? O que nós vamos compartilhar? Do que você vai testemunhar? Testemunhar não é só falar de Jesus, mas testemunhar é falar daquilo que Cristo fez na sua vida. Não há melhor testemunho do que este. Pastor Sam Tipt sugere que durante esse tempo nós possamos contar o nosso testemunho. Em Atos capítulo 22 você vai encontrar, e 24, o testemunho de Paulo.
E o que você precisa simplesmente falar em poucas linhas? Primeiro, quem é você? Da onde que você veio? De quem que você é filho? Alguma informação sua. Se você foi criado na igreja ou não. Segunda informação que você precisa compartilhar é o que foi que te levou a Jesus? Quais foram as circunstâncias? Foi alguma programação? Foi alguma pessoa? Foi alguém que te levou? Ou foi uma circunstância de enfermidade, desemprego, tristeza, frustração? Terceira coisa que você precisa colocar no seu testemunho pessoal é a experiência quando você conheceu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aquele dia, há um hino do cantor cristão que diz: ditoso dia em que eu encontrei Jesus. Você pode não lembrar da data, mas o dia você não deve esquecer. É um dia maravilhoso, é um dia do novo nascimento, é um dia que a paz de Cristo veio habitar no nosso coração, no meu e no seu coração. Quarta coisa que você deve compartilhar no seu testemunho é como que é a sua vida hoje. O que Cristo tem feito na sua vida hoje? Eu quero desafiar a você escrever o seu testemunho. Eu quero desafiar a você a contar para alguém o seu testemunho. E por que não? Você pode ensaiar o seu testemunho no melhor lugar, na sua família, com o seu pai, com a sua mãe, talvez com o seu irmão. Mas fale de coração, para que o poder do Espírito Santo de Deus transforme o coração deles para a honra e glória do nome do Senhor. Jesus transforma a minha família. Eu preciso orar, mas eu também preciso dar testemunho daquilo que Cristo tem feito na minha vida. Você aceita o desafio? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã de trazermos, Senhor, esta reflexão importante. Se eu encontrei a Jesus, eu tenho que falar. Se eu tenho vivido a minha intimidade com o Senhor, eu tenho o que falar. Ensina, portanto, a refletirmos sobre o nosso relacionamento contigo e fala através das nossas vidas para a honra e glória do teu nome. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe.